Mi mejor amiga me robó a mi novio, pero la venganza le hizo perder todo lo que más amaba. Ella pensó que se había quedado con mi vida, pero solo me dejó con un propósito, y mientras celebraba su victoria, yo construía el escenario de su caída. Em Sevilha, onde o aroma dos laranjeiras em flor se mistura com o murmúrio do Guadalquivir, a amizade entre Clara e Sofia era tão icônica quanto a própria Giralda. Não era uma amizade de circunstância, mas uma aliança forjada no pátio do colégio, cimentada na adolescência com segredos sussurrados em noites de verão e solidificada na idade adulta com um apoio incondicional. Eram um reflexo uma da outra. Clara, uma restauradora de arte, era a alma introspectiva e meticulosa, alguém que via a beleza nas fissuras do tempo. Sofia, por outro lado, trabalhava nas relações públicas de uma ambiciosa galeria de arte contemporânea. Era a alma expansiva, a borboleta social cuja energia e carisma iluminavam qualquer sala em que entrasse. Viviam em apartamentos vizinhos no histórico bairro de Triana, partilhando não só a parede mestra, mas também os sonhos, os medos e as chávenas de açúcar. Sofia conhecia as inseguranças de Clara sobre o seu talento, e Clara conhecia a ambição voraz de Sofia, o seu medo profundo de passar despercebida no mundo. Eram o yin e o yang, um equilíbrio perfeito. O santuário da sua amizade era um pequeno bar de tapas escondido numa ruela perto da catedral, El Confessionário. Era ali que celebravam os triunfos e dissecavam as derrotas. Foi ali que Clara, com a voz a tremer de emoção, falou pela primeira vez de David. David era arquiteto, um homem com um sorriso tranquilo e uma mente brilhante que parecia entender a paixão de Clara pelo detalhe e pela história. Conheceram-se num projeto de reabilitação de um antigo palácio no bairro de Santa Cruz. A sua relação floresceu com a naturalidade das buganvílias nos pátios andaluzes, e Sofia foi a sua principal confidente e animadora. É ele, Clara. Vê-se na forma como te olha, como se fosses a única obra de arte na sala, dizia-lhe Sofia com um entusiasmo que parecia genuíno. Durante 2 anos, os três foram inseparáveis. Jantares em Triana, fins de semana em Cádiz, passeios noturnos pela Plaza de Espanha. Sofia era a irmã que David nunca teve e a cúmplice perfeita para Clara. Pelo menos era isso que a fachada mostrava. Clara, imersa na sua felicidade, não viu os sinais. Não reparou no brilho estranho nos olhos de Sofia quando David falava apaixonadamente sobre os seus projetos. Não deu importância à forma como as suas conversas se prolongavam quando Clara ia à cozinha buscar mais vinho. Não questionou as reuniões de trabalho até tarde de David, que coincidiam com as noites de networking de Sofia. A confiança de Clara em ambos era um véu espesso e quente que a cegava para a realidade que se tecia nas suas costas. A traição não foi um ato único e explosivo, mas um veneno administrado em pequenas doses. Foram segredos partilhados entre eles, piadas que Clara não entendia, uma intimidade crescente da qual foi subtilmente excluída. Sentia-se, por vezes, como uma espectadora da sua própria vida, mas afastava esses pensamentos como se fossem paranoias, indignas da amizade e do amor que considerava sagrados. A revelação chegou numa quinta-feira chuvosa de novembro. A chuva em Sevilha tem um dramatismo especial, como se a cidade lavasse as suas mágoas. Clara tinha planeado uma surpresa para David, para celebrar o seu 2º aniversário. Saiu mais cedo do seu ateliê, com uma garrafa do seu Vega Sicília favorito e o coração a palpitar de alegria. Ao chegar ao seu andar, ouviu risos vindos do apartamento de Sofia. Risos íntimos, cúmplices. A porta estava entreaberta, e através dessa fresta, a vida de Clara partiu-se em 1000 pedaços. Viu-os na sala de estar. David estava a segurar o rosto de Sofia entre as mãos, e a expressão dele não era a de um amigo a consolar outro. Era a expressão que ele reservava para ela, Clara, nos seus momentos mais íntimos.
E então, beijaram-se. Um beijo longo e faminto que desmentia anos de lealdade e décadas de amizade. Clara ficou paralisada, o som do seu coração a quebrar-se mais alto que a trovoada lá fora. A garrafa de vinho escorregou-lhe dos dedos e estilhaçou-se no chão do patamar, o líquido vermelho a espalhar-se como uma poça de sangue. O som alertou-os. A porta abriu-se completamente e os rostos de David e Sofia passaram da paixão ao pânico. Nos olhos de Sofia, Clara não viu arrependimento, mas o mesmo brilho que tinha visto antes e não tinha entendido. O brilho do triunfo. Tinha conseguido. Tinha conquistado a última peça que faltava na vida que invejava. Naquele momento, no meio dos cacos de vidro e do vinho derramado, Clara não chorou. Sentiu um frio profundo, uma clareza terrível. Tinha perdido seu namorado, mas, mais dolorosamente, tinha percebido que a sua melhor amiga nunca tinha existido. E no lugar da dor, uma semente escura e paciente começou a germinar. Os meses que se seguiram à traição foram uma longa e silenciosa demolição. Clara sentia-se como um dos edifícios antigos que restaurava. Por fora, a fachada mantinha-se de pé, mas por dentro, as estruturas que a sustentavam tinham desabado, deixando apenas escombros e pó. Deixou o seu apartamento em Triana, incapaz de suportar a proximidade física da memória da sua vida desfeita. Mudou-se para um pequeno estúdio no menos glamouroso bairro de Macarena, um lugar anônimo onde podia lamber as suas feridas em paz. Cortou o contato com o círculo de amigos que partilhava com o casal. Um grupo que, na sua maioria, tinha aceite a nova relação com uma desconfortável normalidade, oferecendo clichês como "estas coisas acontecem" ou "o coração não escolhe". Cada frase era um pequeno prego no caixão da sua fé na lealdade humana. A dor era uma presença física. Acordava à meio da noite com o peito apertado, a reviver a imagem daquele beijo, o som dos risos, o olhar triunfante de Sofia. Durante o dia, mergulhava no seu trabalho com uma dedicação febril. A restauração tornou-se a sua terapia. Passava horas a fio a limpar meticulosamente a sujidade de um fresco do século XVII ou a reconstruir a moldura de um retábulo barroco. Havia uma justiça poética em reparar o que o tempo e a negligência tinham danificado, enquanto a sua própria vida permanecia em ruínas. Era um trabalho que exigia paciência, precisão e uma compreensão profunda das camadas ocultas sob a superfície. Qualidades que, sem saber, estava a aprimorar para um propósito muito diferente. Sofia e David, por outro lado, viviam a sua vitória em público. As suas redes sociais eram um desfile de felicidade cuidadosamente encenada. Viagens a Marrakech, jantares em restaurantes com estrelas Michelin, fotografias a rir na feira de abril. Sofia tinha conseguido tudo o que queria. Tinha o homem que cobiçava e, profissionalmente, a sua carreira estava a descolar. Tinha sido nomeada diretora da Galeria de Arte, um cargo que ambicionava há anos. Parecia intocável, radiante no seu sucesso construído sobre a traição. Clara observava tudo à distância, não com a amargura de uma vítima, mas com a atenção fria de uma estratega. Cada publicação, cada fotografia era uma peça de informação. Analisava os seus novos amigos, os seus contactos profissionais, os seus hábitos. Conhecia Sofia melhor do que ninguém. Conhecia as suas inseguranças, a sua necessidade desesperada de validação, o seu terror de ser vista como uma fraude. E sabia que a maior vulnerabilidade de Sofia era a sua ambição desmedida. O ponto de viragem chegou cerca de 1 ano depois, através de uma fonte inesperada. Um antigo colega de faculdade, que agora trabalhava como perito em autenticação de arte em Madrid, contatou-a. Precisava da sua opinião sobre a pátina de uma pequena escultura que a Galeria de Sofia estava prestes a adquirir para uma coleção muito importante. A galeria afirmava que era uma obra perdida de Chillida,
E a sua aquisição seria um grande golpe mediático para Sofia, consolidando a sua reputação. Clara concordou em analisar as fotografias de alta resolução. Ao estudar os detalhes, algo lhe chamou a atenção. Uma anomalia química na oxidação do metal. Um detalhe minúsculo que 99% dos especialistas não notaria. Mas o trabalho de Clara consistia em ver o que mais ninguém via. Passou dias a investigar, a cruzar referências em arquivos e bases de dados. E então encontrou-o. A escultura não era um Tchilida perdido, mas uma imitação soberba, criada por um artista contemporâneo conhecido no submundo da arte por criar homenagens indistinguíveis. Era uma falsificação. Uma onda de adrenalina percorreu-a. Podia contactar o seu colega, avisá-lo e impedir a compra. Seria o correto a fazer. Mas enquanto olhava para o e-mail que provava a farsa, viu um caminho diferente a abrir-se diante dela. Viu a ambição de Sofia, o seu desejo de brilhar a qualquer custo. E soube, com uma certeza absoluta, que Sofia, na sua pressa por alcançar a glória, provavelmente não tinha feito a devida diligência. Ou, pior ainda, talvez suspeitasse de algo e tivesse decidido ignorá-lo. Esta era a arma que o destino lhe tinha entregue. Não era uma arma de destruição maciça, mas um bisturi cirúrgico. Podia usá-la para cortar o fio exato que sustentava todo o universo de Sofia. O seu plano começou a tomar forma, não como um ato de raiva impulsiva, mas como um projeto de restauração ao contrário. Um projeto onde não iria reparar, mas expor, camada por camada, a verdade podre que se escondia sob a superfície brilhante da vida da sua antiga melhor amiga. A dor não tinha desaparecido, mas agora tinha uma companheira, a paciência fria e calculista da vingança. A vingança de Clara não seria um confronto direto. Ela sabia que Sofia era especialista em manipulação e em virar as situações a seu favor. Uma acusação direta seria facilmente descartada como a amargura de uma ex-amiga despeitada. O seu plano era mais subtil. Não iria demolir o castelo de Sofia com um único golpe, mas minar as suas fundações, introduzindo a dúvida e a desconfiança até que tudo desabasse por si só. A sua primeira jogada foi plantar a semente. De forma anônima, através de um e-mail encriptado, enviou uma nota a um influente, mas controverso, bloguista de arte espanhol, conhecido pelo seu estilo incisivo e pela sua capacidade de criar tempestades mediáticas. A nota era curta e enigmática. Nem tudo o que reluz na Galeria Giralda é ouro. Investiguem a próxima grande aquisição. As aparências enganam. Não incluiu provas, apenas o suficiente para despertar a curiosidade e o olfato jornalístico do bloguista. Sabia que uma vez que o anzol fosse lançado, a vaidade e o instinto do jornalista fariam o resto. Enquanto a semente germinava, Clara concentrou-se no segundo pilar da vida de Sofia, o seu círculo social e, mais especificamente, David. Clara nunca o tinha contactado desde a separação, mas sabia, por conhecimento íntimo da sua personalidade, que David, apesar da sua traição, tinha uma necessidade profunda de se ver como uma boa pessoa. A sua fraqueza não era a maldade, mas a vaidade e a aversão ao conflito. Clara começou a reaparecer subtilmente nos círculos que tinham abandonado. Não procurava o confronto, mas a visibilidade. Assistiu a uma inauguração numa galeria rival, onde sabia que estariam presentes amigos em comum. A sua transformação foi a sua primeira arma. A mulher encurralada e de coração partido tinha desaparecido. No seu lugar estava uma versão de si mesma mais elegante, mais segura, com um brilho de aço nos olhos. A sua presença silenciosa e digna gerou murmúrios. As pessoas que a tinham descartado como a vítima da história começaram a vê-la com outros olhos. O seu encontro acidental com David aconteceu algumas semanas depois, na livraria de um museu.
Ele ficou pálido ao vê-la. Clara, por outro lado, cumprimentou-o com uma calma desconcertante. Não houve recriminações, nem lágrimas. Perguntou-lhe, com um interesse genuíno, sobre o seu último projeto arquitetônico. A sua atitude desarmou-o. Antes de se despedir, ela fez o seu movimento. Sabes, disse ela com um tom de falsa confidência, às vezes penso na Sofia. A sua ambição sempre foi a sua maior força e o seu maior perigo. Lembro-me de quando éramos jovens, das pequenas mentiras que ela contava para conseguir o que queria. Coisas sem importância, claro. Espero que agora, com tanta responsabilidade, ela tenha mais cuidado. E com isso, foi-se embora, deixando David a remoer aquela frase cuidadosamente calibrada. Não era uma acusação, mas uma observação casual que ligava a ambição de Sofia à desonestidade. Era uma semente de dúvida plantada diretamente no coração da sua relação. Enquanto isso, o bloguista de arte, como Clara previra, tinha começado a farejar. Publicou um artigo vago, mas provocador, questionando as práticas de autenticação nas galerias emergentes, com uma menção velada à Galeria Giralda. O artigo causou agitação no pequeno e endogâmico mundo da arte sevilhano. Sofia, nervosa, acelerou a compra da escultura, querendo silenciar os rumores com um facto consumado. Organizou um grande evento de apresentação para revelar a sua aquisição estrela, convidando toda a imprensa, colecionadores e personalidades da cidade. Seria a sua noite de coroação. Clara soube do evento e soube que era o momento perfeito. Tinha na sua posse o relatório completo que provava a falsidade da obra, preparado pelo seu contato em Madrid, que agora partilhava das suas suspeitas. Mas não o enviou ao bloguista. Guardou-o. A sua fase final exigia uma revelação em tempo real, uma humilhação da qual não haveria escapatória. Para o golpe final, precisava de um cúmplice dentro da galeria. Encontrou-o num jovem assistente de montagem, um rapaz talentoso e idealista, que, como Clara descobriu através de um amigo em comum, Sofia tinha humilhado publicamente várias vezes. Contatou-o, mostrou-lhe uma parte das provas e ofereceu-lhe a oportunidade de expor a fraude sem que o seu nome aparecesse. O jovem, ressentido e com sede de justiça, concordou em ajudá-la. A armadilha estava montada. Todas as peças, cuidadosamente posicionadas, esperavam apenas o movimento final da rainha. A noite da apresentação seria o palco onde a obra de arte mais elaborada de Sofia, a sua própria vida, seria publicamente desmascarada como uma farsa. A noite da apresentação da escultura Perdida, de Quilida, foi o evento social da temporada em Sevilha. O pátio principal da Galeria Giralda, um antigo convento reabilitado, estava a abarrotar de gente. As luzes realçavam a arquitetura histórica, o som do flamenco Chill flutuava no ar e o champanhe corria generosamente. No centro de tudo, Sofia brilhava. Vestia um vestido de designer vermelho, a cor do poder e da paixão, e movia-se entre os convidados com a confiança de uma rainha no seu dia de coroação. David estava ao seu lado, um consorte orgulhoso, embora, se alguém olhasse com atenção, pudesse notar uma pequena ruga de preocupação na sua testa, um eco da semente que Clara tinha plantado. Clara não estava presente. A sua ausência era, por si só, uma declaração de poder. Estava no seu estúdio, a seguir o evento através de uma transmissão ao vivo que o seu cúmplice na galeria lhe fornecia através do telemóvel. Tinha o relatório completo do perito sobre a falsificação pronto para ser enviado. E esperava apenas o momento exato. O ponto alto da noite chegou. Sofia subiu a um pequeno palco, com a escultura coberta por um pano de veludo atrás de si. Os flashes das câmaras multiplicaram-se. Ela pegou no microfone e começou o seu discurso, um monólogo ensaiado sobre visão, risco e a beleza da arte. Era a sua obra-prima de relações públicas.
Esta noite, disse ela, a sua voz a ecoar no pátio, não estamos apenas a revelar uma obra de arte. Estamos a reescrever um pequeno capítulo da história da arte espanhola. Foi então que o bloguista, estrategicamente posicionado na primeira fila, fez a primeira pergunta, como combinado com a fonte anônima. Clara. Senhora diretora, surgiram alguns rumores sobre a autenticidade desta peça. Poderia confirmar que a galeria realizou todas as peritagens independentes necessárias para garantir que não se trata de uma falsificação? A pergunta caiu como uma pedra no silêncio expectante. O sorriso de Sofia vacilou por uma fração de segundo. Claro, respondeu ela com uma confiança ligeiramente forçada. A nossa equipa de especialistas, a melhor do país, validou a sua autenticidade sem sombra de dúvida. Esse foi o momento que Clara esperava. Com um clique, enviou o relatório completo em PDF com todas as provas irrefutáveis para uma lista de e-mails que tinha preparado. Todos os jornalistas, críticos de arte e colecionadores importantes presentes no evento. Em menos de 30 segundos, os telemóveis na sala começaram a vibrar e a iluminar-se. Um murmúrio coletivo começou a espalhar-se pelo pátio, como um incêndio em mato seco. As pessoas olhavam para os seus ecrãs e depois para Sofia no palco, os seus rostos a passar da admiração à suspeita e depois ao escárnio. O bloguista levantou-se, o seu telemóvel na mão. Senhora diretora, acabo de receber um relatório de um dos mais prestigiados peritos de Madrid que afirma com provas conclusivas que esta escultura é uma falsificação contemporânea. Poderia comentar sobre isto? O rosto de Sofia descompôs-se. O vermelho do seu vestido parecia agora a cor da vergonha. Gaguejou, tentou negar, mas o rugido da verdade digital era demasiado alto. O seu cúmplice na galeria deu o golpe de misericórdia. Projetou no grande ecrã atrás do palco, onde antes se viam as credenciais de Sofia, a página principal do relatório com a sua conclusão em letras garrafais: falsificação. O caos instalou-se. Os patrocinadores do evento, furiosos, procuravam a saída. Os jornalistas cercaram Sofia, que permanecia paralisada no palco, uma estátua de humilhação. Foi então que os seus olhos procuraram desesperadamente os de David na multidão. Mas David já não estava a olhar para ela. Estava a olhar para o seu telemóvel, para as provas da mentira, e a sua expressão era de uma repulsa fria. A frase de Clara ecoou na sua mente, as pequenas mentiras que ela contava. Ele olhou para Sofia, não com amor, mas como se estivesse a ver uma estranha, uma impostora. Sem dizer uma palavra, deu meia volta e foi-se embora, abandonando-a no meio do seu naufrágio. Em poucos minutos, Sofia perdeu tudo. Perdeu a sua credibilidade profissional, o seu emprego de sonho, o respeito da comunidade que tanto se tinha esforçado por conquistar. E perdeu o homem pelo qual tinha traído a sua melhor amiga. Tinha procurado o que não lhe pertencia e, no processo, o destino, guiado pela mão firme de Clara, tinha-lhe arrebatado tudo o que ela valorizava. No seu estúdio, Clara fechou o portátil. Não havia um sorriso de triunfo no seu rosto, apenas uma sensação de calma, de equilíbrio restaurado. A restauração estava completa. A camada de mentiras tinha sido removida, revelando a verdade por baixo. Abriu a janela. O aroma das laranjeiras encheu a sala e, pela primeira vez em muito tempo, Clara respirou fundo, sentindo-se finalmente livre. A vingança não lhe tinha devolvido o passado, mas tinha limpado o caminho para o seu futuro.